O profeta Ezequiel, ele é chamado por Deus para pregar não somente com os lábios, não somente com a boca, mas pregar com a própria vida, né? Fazendo encenações para que as pessoas pudessem ver e entender como seria doloroso a ida deles para o exílio. Né? Como eu já disse aqui, em algumas ocasiões aqui, dos estudos, né? O povo, Deus primeiro, ele mandou falar o povo, né? Com a voz, com a boca, através de Jeremias, através de Isaías, mas o povo tinha dificuldade para ouvir. Então o que Deus vai fazer? Deus vai fazer, através do profeta, encenações. Às vezes a pessoa lê a Bíblia, ele não compreende direito a Bíblia. Mas se, por exemplo, se fizer um filme, né, da Bíblia, a pessoa ele vai entender com mais facilidade. Era justamente isso que Deus ele estava querendo. Que o povo olhasse de fato o que ia acontecer. Eles pudessem sentir, né, nos olhos, vendo o profeta fazer. O que o profeta estava fazendo, ou o que ele fazia, era justamente o que ia acontecer na prática. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o castigo, ele é certo. Por que ele é certo? Ele é certo porque é casa rebelde. Deus, ele não engana ninguém, ele não tapeia ninguém, né? Deus, ele não engana o mensageiro. Quando Deus ele escolheu Ezequiel, Deus já disse para ele: eu enviarei você a uma casa rebelde, né? Um povo não é um povo de difícil fala, é um povo cuja fala você já conhece, mas é um povo duro, é um povo de coração duro. Mas Deus também, ao mesmo tempo, disse para ele, assim como Deus disse para Jeremias, que aquele povo não prevaleceria contra ele, porque Deus era com ele. Então Deus, ele chama, ele dá a mensagem e Deus, ele responsabiliza por aquilo que o profeta falar, desde que ele fale as palavras de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre, né, nós vamos dizer aqui aonde está o profeta, para entender o contexto. Onde ele está? Ele está no exílio. Né? Ele está no exílio. Muitos dizem aqui que aqui já faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, que eles estão em Babilônia, na terra dos caldeus. E de lá ele está profetizando o que vai acontecer com Jerusalém. A pessoa, se ele não entender um pouco da palavra de Deus, ele vai dizer, por que ele está lá e ele está profetizando contra o povo judeu? E ele está profetizando o castigo contra Jerusalém, porque existiu 3 levas de cativos, né? 3 levas. E o profeta Ezequiel, ele foi justamente na primeira leva. E lá eles ficaram mais ou menos 6 anos para acontecer a segunda leva. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nesta primeira leva foi Ezequiel e foi Sadraque, Mesaque e Abednego juntamente com ele. Né? Por isso que tem que entender o texto e tem que entender o contexto para saber, para não fazer confusão na cabeça. Né? Como que ele está lá na Babilônia e está profetizando que Jerusalém vai ser invadida?
né? Foi justamente por causa das 3 levas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde, né? Ou seja, tem olhos para ver, mas não vê. É o endurecimento. Tem ouvidos para ouvir e não ouve, né? E não ouve. Tem comichão nos ouvidos. Tem comichão nos ouvidos. O que é o comichão? Comichão é coceira nos ouvidos. Essas pessoas aqui, elas estavam dispostas a ouvir apenas palavras para massagear o ego deles. Quando a Bíblia fala comichão, coceira nos ouvidos, quando o ouvido coça, qual é a primeira atitude da pessoa? Massagear o ouvido, né? Então, quando a Bíblia diz lá em Timóteo, de comichão nos ouvidos, é justamente isso. No final dos tempos, perto do fim, as pessoas não sofrerão a sã doutrina. E tendo comichão nos ouvidos, né, amontoarão mestres conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eles vão estar dispostos a ouvir apenas palavras que massageiam o seu ego. Assim como massageia um ouvido quando ele está coçando, né? Então, assim também estava Jerusalém, ou o povo de Israel, já lá naquele tempo. Eles só davam ouvidos às palavras de falsos mestres. Eles só davam ouvidos às palavras de falsos profetas, né? Que colocaram comichão nos ouvidos deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem olho? Tem, mas não vê. Tem ouvidos? Tem, mas não ouve. Significa que eles ouviam, mas eles não queriam obedecer à palavra do Senhor. E quando alguém ouve a verdade e ele não quer obedecer à verdade, então o inimigo ele manda os seus agentes, que é os falsos mestres. Porque de qualquer forma a pessoa ele vai acreditar. Ou ele acredita na verdade, ou ele acredita na mentira. Mas em alguma coisa ele vai acreditar, ele vai se apegar em alguma coisa. Louvado seja Deus. Tu, pois, filho do homem, prepare mobila para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. Do teu lugar mudará para o outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Então isso aqui, amado, essa encenação que Deus pede para o profeta fazer, é a pura misericórdia de Deus. É Deus insistindo com o povo. O povo tem olhos, mas eles não veem. O povo tem ouvidos, mas eles não ouvem. Mas Deus não desiste do povo. É a misericórdia de Deus. Porque antes de sofrer o castigo, ou antes de vir o castigo, a pessoa ele já ouviu muitas e muitas vezes a repreensão de Deus. Deus tentando de todas as formas trazer a pessoa para o caminho, para o verdadeiro caminho. Por que que Deus faz isso? Porque Deus ele não quer que ninguém morra sem salvação. Não é prazeroso para Deus o ímpio morrer. Prazeroso para Deus é o ímpio ele se converter a Deus e viver e servir a Deus e louvar a Deus. Então Deus ele faz uma última tentativa aqui para o povo. Ele mesmo disse, né? Diz assim: faz à vista deles, bem pode ser que reparem nisso. É a última tentativa. Ainda que eles são casa rebelde. Deus está dizendo, ainda que eles não prestem para nada, eu vou tentar mais uma vez. Quem sabe eles prestem atenção nisso e eles voltem para o caminho. Né? Louvado seja o nome do Senhor.
Então Deus pede para ele fazer aquela encenação para chamar a atenção. É a misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Mesmo em meio ao anúncio, ao castigo, a gente vê a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa o juízo. Glória ao nome de Jesus. E ele fala: à vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem vai, como quem sai, mudando de lugar. Qual é essa encenação? É o profeta Ezequiel, ele mudando. Pega os seus móveis, a sua mobília, a sua mala, e sai como se estivesse mudando de lugar. Sai como se você estivesse indo para o exílio. E olha que Ezequiel, ele estava lá em Babilônia, pregando para aquele povo que já estava exilado, mostrando para eles a mensagem. Era uma mensagem que eles entendiam perfeitamente o que Ezequiel estava fazendo. Por que eles entendiam perfeitamente? Porque eles fizeram isso. Quando eles foram para o exílio, eles fizeram justamente isso. Saíram de mudança para o exílio. Então ele sabia. O que significa isso, amado? Significa que a mensagem de Deus, Deus manda a mensagem dele na nossa linguagem, na linguagem do povo. Deus, ele não vai mandar uma mensagem que nós não entendamos. Ele não vai fazer isso. A mensagem dele é de compreensão. Nós vamos ouvir a palavra de Deus sempre e nós vamos entender a palavra de Deus. A não ser que a gente não queira. Mas a palavra de Deus, ela é totalmente, ela vem de uma maneira que a pessoa entende, que a pessoa compreende. Porque Deus, ele não vai falar e a pessoa não entender, porque senão não vai adiantar. Por isso ele usa a linguagem do homem, para que o homem possa entender, para que o homem possa compreender. Então ele sabia perfeitamente. E por que Deus, ele faz aquela encenação? Porque o povo estava lá no exílio, e eles estavam lá confiando em quê? Eles estavam lá confiando, porque os anos estavam passando, o tempo estava passando, e o restante que ficou em Jerusalém, estava lá, prosperando. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 6, e o povo não é levado cativo, aqueles que ficaram em Jerusalém, não é levado cativo para a Babilônia. Então o que eles colocam na mente? Acho que Deus logo vai nos levar para lá, de volta. Aquele povo não vem para cá. Então eles começam a duvidar da palavra. Por isso que aqui embaixo, está dizendo assim, essa palavra que ele falou é para muitos anos para frente. É só lá para o futuro, ela não é para agora. Ela não é para agora. Porque a intenção deles era voltar rapidamente para Jerusalém. Que aquele povo estava habitando em Jerusalém de forma segura. Então ele dá esta mensagem justamente para dizer para eles que não. Que Deus, ele não ia voltar a palavra dele atrás. Deus não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Então ele está fazendo aquela encenação ali, por exemplo, pega os seus trastes, as suas roupas, a sua mobília e sai à frente deles. Sai à frente deles.
cava um buraco na parede e foge à frente deles, porque será assim, será desse jeito, né? Então a Bíblia diz que ele cavou, versículo 7, na parede com a mão, às escuras, então ele tirou para fora e aos ombros levou à vista deles. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele fez igualzinho Deus pediu para fazer, né? Aí no versículo 9, Deus disse para o profeta: filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Ele não te disse que fazes tu? Então eles perguntam: o que você está fazendo, profeta? Que encenação é essa? Que negócio é esse de sair com a mobília, de cavar o buraco na parede, de sair à noite, sair às escuras, né? Sair aos olhos de todo mundo, para que todo mundo veja? O que você está querendo fazer? Então Deus fala para o profeta assim, ó: dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Quando a Bíblia fala aqui príncipe em Jerusalém, é o rei Zedequias. Ele que era o príncipe nesse período, nesse tempo, né? Ele levou o rei Joaquim cativo junto com a primeira leva e ele deixou o Zedequias, né, como um servo ali, né, um rei vassalo. Deixou ele ali só para que ele pudesse governar, mas na grande realidade quem estava governando era o próprio Nabucodonosor. Ele deixou ele ali como um escravo dele, né? Então ele está dizendo, esta carga refere-se ao príncipe ou a Zedequias, né? E a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz para eles, eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles para o exílio irão cativos. Olha só que coisa. Agora isso daqui, amado, não é segredo para nós, porque isso aqui está escrito lá em Jeremias capítulo 52. Lá mostra a fuga do rei Zedequias, lá mostra os olhos dele furados. Essa profecia também está falando que ele terá os olhos furados. Lá em Jeremias 52 fala da morte dos filhos dele, capítulo 50, 51, 52. Aqui também vai falar, né? Aqui no versículo 12 diz, e o príncipe está no meio deles, levará os ombros e as escuras os trastes e sairá. Por que ele levará aos ombros e as escuros os trastes e ele sairá? Porque Zedequias, ele saiu fugido por um lugar secreto ali. Então ele fugiu, ele tentou escapar do exército babilônio, né? Por isso que fala aqui, ele sairá às escuras. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Ou seja, seria, quando fala assim, ó, o rosto cobrirá, significa que seria uma fuga vergonhosa, fugindo do exército de Babilônia. Então ele saiu ali, amado, mas todos nós vemos ali em Jeremias 52 que ele foi alcançado. E interessante aqui que ele foi alcançado pelo próprio Deus, porque Deus fala que ele armou a rede, ele armou o laço ali e ele caiu no laço. E engraçado que o laço é justamente o laço de Deus. Por que ele fala o laço de Deus? Se foi o exército da Babilônia que encontrou ele, que pegou ele, que prendeu ele, né, que colocou cadeias nele, né? É porque Deus
é que tem o comando de tudo, tem o comando de todas as coisas. Mesmo Nabucodonosor, mesmo o exército de Babilônia, executando aquela tarefa, né, era Deus usando aquele exército para disciplinar Israel. Isso, amado, nos chama mais atenção ainda. E o próprio profeta lá, né, o Miqueias, ele falou isso. Ele falou isso. Ou Abacuque, né? Como que pode uma nação mais incrédula, mais pagã, uma nação que adora deuses estranhos, ser usada para nos disciplinar? Isso se torna mais sério ainda, porque é por isso que é vergonhoso aqui, porque é Deus usando o ímpio, usando as pessoas pagãs para disciplinar Israel. Isso é vergonhoso, isso é muito vergonhoso, né, amados? Mas Deus, ele faz como ele quer. E isso prova também o quanto não vale a pena pecar. Não vale a pena. Não adianta que a pessoa não vai escapar. Ele vai acabar caindo na rede de Deus. Não tem por onde fugir. Ele pode fugir às escuras, ele pode fugir por um pouco de tempo, mas logo, logo ele será alcançado, né? Porque Deus, ele vai punir o pecado onde ele estiver. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai dizer assim no versículo 13: também estenderei a minha rede sobre ele, né? E será apanhado no meu laço. Mas quem apanhou eles? Não foi o exército babilônico? Foi porque Deus, ele traçou aquilo para disciplinar eles. E será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Lógico que ele está falando aqui do rei Zedequias, quando ele fala assim: e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá. Por que ele não verá? Porque os 2 olhos dele foi arrancado. Ele entrou ali na escuridão, mas ele não viu a terra, né? Ele não viu a terra. E todos nós sabemos que ele passou muito tempo ali em Babilônia, preso, em cadeia. E ele morreu ali. Ele morreu ali mesmo, mas sem ver nada, né? Esse era o castigo daquela pessoa. Talvez quando ele se encontrava ali pecando, vivendo uma vida na luxúria, no pecado, né, ele se achava a pessoa mais inteligente, a pessoa mais importante dali. Mas olha o final de tudo isso, amado. Ele foi humilhado pelo rei da Babilônia. Ele foi humilhado, ele foi cegado. Os seus filhos foram passados à espada, foram mortos à espada na frente dele. Ele viu, ele ainda tinha visto ainda. Foram mortos à espada na frente dele. E depois de ter matado os filhos, eles foram e furaram os 2 olhos dele. É um fim realmente vergonhoso. Mas esse é a colheita do pecado. Louvado seja Deus. Versículo 14 diz: e todos que estiverem ao redor dele, para o seu socorro, e todas as suas tropas, espalharei a todos os ventos, e desembairei a espada atrás deles. Ou seja, eles vão fugir, mas eles serão mortos. Assim saberão que eu sou o Senhor. Qual é a intenção da disciplina? Qual é a intenção do castigo? O nome de Deus ser glorificado. Então não adianta, mano. O nome de Deus, ele é glorificado na disciplina.
o nome de Deus era para ser glorificado através de uma vida de santidade. Sempre foi isso que Deus pediu. Sede santo, como eu também sou santo, para que o meu nome seja exaltado entre as nações. Mas a gente vê aqui que, de qualquer forma, o nome de Deus ele é glorificado. Por que Deus ele puniu o faraó? Para que o nome dele fosse glorificado entre as nações. Para que o nome dele fosse espalhado entre as nações. De um Deus poderoso, de um Deus glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas olha a promessa de Deus aqui, no versículo de número 16. E é interessante, amado, que em todo o decorrer dos estudos nossos aqui, tanto aqui como lá em Jeremias que nós lemos, sempre vai haver isso. Sempre vai haver o castigo, sempre vai haver o juízo, e no meio daquele castigo, no meio daquele juízo, sempre vai ter um povo que Deus vai livrar. Sempre vai ter. Isso significa que a semente de Deus não acaba nunca. O inimigo pode fazer o que ele quiser. Sempre vai haver um remanescente. Por exemplo, perseguiram a igreja desde o tempo que ela passou a existir. Perseguiram os apóstolos, perseguiram os pais da igreja, mataram eles, esquartejaram, jogaram em fornalha de fogo, em tacho de azeite quente, né? Jogaram de todas as formas, perseguiram a igreja. Arenas de leões, foram mortos à espada, de todo jeito. Mas olha a igreja aí, forte, pujante, né? Por quê, amado? Porque a palavra de Deus diz, né, que as portas do inferno não prevalecerá. Já existiu épocas para o inimigo ele fazer festa, achando que ele tinha varrido a igreja. Queimaram Bíblias em praças públicas, né, e acharam que tinha destruído tudo. Aí daqui a pouco alguém encontra uma Bíblia, e através daquela Bíblia começa então a fazer cópias e mais cópias de Bíblia. Isso significa que as coisas de Deus é indestrutível. Não tem como destruir. Sempre vai haver alguém cheio de coragem, cheio do temor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda que seja ele sozinho, ele vai enfrentar a dificuldade e vai falar de Jesus Cristo para alguém. Aquela pessoa vai se converter e vai se espalhar. Mas a semente de Deus, ela nunca vai acabar. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 16. Mas deles deixarei ficar alguns poucos. E é interessante, amado, aqui, né? Que é sempre assim. Não é um monte de pessoas que ficam, poucas pessoas. Poucas pessoas. Porque o castigo, ele serve de uma peneira. Né? Ele serve de uma peneira, é Deus peneirando. É Deus peneirando o trigo. É Deus dispersando o joio. Quando ele se acumula muito, quando ele se ajunta muito. Então, sempre é assim. Agora, interessante, amados, aqui é como são poucas as pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso. Poucas pessoas, eles têm disposição para ouvir a verdade. Têm olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas é bom a gente anotar aqui que, mesmo que seja poucos, mas o mais importante é que tem a aprovação de Deus. O mais importante
é que ele está seguro com Deus. Ele vai sobreviver com Deus. Isso aqui é maravilhoso, né? Às vezes tem lá aquela multidão vivendo como quer, fazendo o que quer. Mas qual é o final deles? A destruição. Qual é o final deles? O cativeiro, né? Ser escravo. Mas e o povo remanescente de Deus, não. Olha o que a Bíblia fala. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Agora, algo também interessante aqui é quando fala assim, ó, para que contem todas as suas abominações. A gente vê que até o remanescente de Deus, ele é deixado, ele é escolhido por Deus para ficar, mas não por méritos próprios. Ainda assim, são pessoas pecadoras. Pode ver o que a Bíblia está dizendo. Para que contem todas as suas abominações entre as nações. Mas são pessoas que no meio do castigo, que no meio do sofrimento, eles se rendem a Deus. Eles se convertem a Deus. Eles reconhecem que é pecador. Eles não escondem que é pecador. Eles vão dizer, olha, nós estamos nessa situação entre as nações porque nós aprontamos, porque vivíamos de forma errada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, nos poupou. Hoje nós temos vida para contar e para que vocês saibam que Deus é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, nós somos escolhidos por Deus, amado, não é porque não somos pecadores. Nós somos escolhidos por Deus porque Deus é misericordioso conosco. Porque na grande realidade, todos nós merecemos morrer. Mesmo depois de conhecer a Deus, todos nós merecemos morrer. Nós só não morremos porque Jesus Cristo ele morreu. Nós só não morremos porque a ira de Deus foi aplacada com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão todos nós não existiriam mais. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor, o verso 17, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, a tua água beberás com estremecimento e com receio. Aqui, ele está falando sobre a escassez de pão. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela seria novamente cercada. As portas seriam fechadas. As portas seriam fechadas e o povo ficaria trancado lá dentro. E a cidade sitiada pelo exército de Nabucodonosor. Então haveria a escassez de pão. O versículo de número 19 ajuda a entender isso. Diz assim: E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, ou seja, haverá escassez, por causa da violência de todos os que habitam nela. E Deus está dizendo a causa, o porquê que haverá ali a escassez, que haverá ali tanto sofrimento. Ele fala a causa, por causa da violência de todos os que habitam nela. Né? Haverá ali um esmorecimento. E as cidades habitadas serão desoladas e a terra se tornará em assolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, para terminarmos, né? Nós temos aqui o versículo 21 ao 28. E tem como título, aqui a minha Bíblia traz um título aqui, né?
profecia contra os falsos profetas. Aí ele vai dizer no versículo 21. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este? Ou que provérbio, de algumas Bíblias vai falar isso. Que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. O que significa isso? Significa a incredulidade a respeito das profecias. E qual é o problema aqui? É que houve a profecia de Ezequiel, de Jeremias, e ela demorou para se cumprir. Então, por causa daquela demora, as pessoas entraram em incredulidade. Ficaram incrédulos. Não, está demorando muito. Na realidade, isso não vai acontecer. Na realidade, esse profeta profetizou do seu próprio coração. Ele está vendo coisa do seu próprio pensamento, né? Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ou seja, com o tempo, ninguém nem vai lembrar disso, que houve visão, que houve profecia. Aí o versículo 23, Deus diz: assim diz o Senhor Jeová, farei cessar esse ditado. Por que farei cessar esse ditado? Porque a palavra vai se cumprir. E ela é logo. Então as pessoas que tinham esse provérbio seriam envergonhadas. Qual é o problema disso, amado? O grande problema disso, para nós hoje, é o mesmo problema deles. É a gente acreditar que está demorando o tempo de Deus. Por exemplo, a gente pode colocar isso aqui até sobre a vinda de Cristo. Até sobre a vinda. Pedro, o apóstolo Pedro, já falava disso. Já falava disso aqui. As pessoas achavam que a vinda de Cristo estava demorando, que podia fazer o que quisesse fazer. Porque, na realidade, já aconteceu já a vinda dele. Está cheio de profecia na internet falando disso. Que Jesus já veio, que Jesus não vem mais, ele resolveu não vir mais. Está cheio de profecia assim na internet. E profecias para esmurecer as pessoas. Porque quando nós achamos que Deus ele demora muito para cumprir a palavra dele, quando a gente escuta algo e o tempo vai passando e aquilo não se cumpre, a pessoa corre o risco de cair em incredulidade, de endurecer o coração. Né? De endurecer o coração, de endurecer a mente. Por quê? Porque está demorando. Só que a demora de Deus não é para desconfiarmos de Deus. A demora de Deus, nós temos que tomar ela como um Deus longânimo. É Deus esperando. É Deus trabalhando, é Deus esperando para ver se há arrependimento. Não para pecar. A demora dele não é para vivermos uma vida de pecado. Muito pelo contrário. É Deus esperando para ver se há arrependimento verdadeiro no coração do homem, no coração da pessoa. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio de Israel, mas diz-lhes, chegaram os dias e a palavra de toda visão. Deus está dizendo, o que vocês acham que estão demorando vai se cumprir agora. E como que está vocês agora? Vocês deram atenção à profecia? Vocês deram atenção à palavra? E qual é a profecia, mano, que Jesus Cristo ele deixou para ela se cumprir e a gente ficar esperando ela? A vinda dele. E se a gente ficar achando que a vinda do Senhor está demorando, nós vamos acabar caindo em pecado, porque perde a vigilância. Nós vamos parar de vigiar. Então nós temos que esperar com calma, com paciência, da mesma forma de um lavrador,
quando ele lavra a terra e ele planta e fica esperando pela chuva com tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que manter vigiando. Jesus Cristo, ele falou, e ninguém saberia nem a hora, nem o dia, nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos o dia e a hora. Mas nós sabemos de uma coisa, que fomos avisados para ficar vigiando, observando os sinais e vigiando, né? Tomando cuidado para o nosso coração não se desviar de Deus, com glutonarias, com bebediz, com coisas dessa vida. Essa é a nossa função, porque Jesus Cristo, ele falou que ele viria. Se ele falou que ele viria, pode ter certeza que ele vem. Ele pode vir agora mesmo. Ele pode vir amanhã, pode vir depois. E a nossa obrigação é ter o nosso coração sobre vigilância da palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Versículo 24. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Deus está dizendo, chega com isso, basta com isso. E como que Deus ia resolver esse problema? Levando todo mundo cativo para a Babilônia. Essa era a intenção de Deus, não era essa. Não era o querer, a perfeita vontade de Deus. Por que houve, por exemplo, 3 levas? Essa era a intenção de Deus, que as pessoas observassem que a primeira leva foi e aqueles que ficassem, se convertessem a Deus. Mas isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Então, Deus está dizendo, vou levar todo mundo para a Babilônia e lá em Babilônia lá não vai ter profeta assim, do jeito que tem aqui, jogando profecia no mato, contando mentira para as pessoas, profetizando que está tudo bem quando vai tudo mal, profetizando que vai ter paz quando, na realidade, vai ter guerra. Vai ter prosperidade quando, na realidade, vai ter destruição. Porque o falso profeta, mano, por ele ter a mente de Satanás e ele trabalhar para Satanás, ele trabalha dessa maneira. Vai haver destruição, mas ele está dizendo não, vai haver paz. Vai haver paz. O profeta verdadeiro está dizendo, ó, se conserta a Deus. Ele está dizendo, não precisa se consertar. Deus agrada de vocês assim. É tudo, vai tudo na contramão. Tudo na contramão. Né? Porque eu, Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo, a palavra que eu disse vai acontecer. E a palavra que eu disser, da agora em diante, não vai prolongar mais. Eu vou falar e ela vai acontecer. Então, abra os olhos. Porque eu fui longânimo até agora. Eu falei e eu esperei para ver se alguém ia se arrepender. Mas como ninguém quer se arrepender, da agora em diante eu vou falar e a palavra já vai se cumprir em seguida. Para que vocês venham saber que foi eu que falei, que eu sou o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Versículo 27. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Está vendo o que eu disse aqui? E esse é que é o perigo. De Deus nos avisar, de Deus nos confrontar, e a gente dizer, não, se Deus for fazer alguma coisa, é lá para frente lá. Ou senão a gente fica calculando. Eu acho que ainda faltam uns 50 anos para Jesus Cristo voltar. Acho que ainda faltam 100 anos para Jesus Cristo voltar. Quando a gente tem isso na mente,
A gente está querendo dizer o seguinte: eu posso pecar à vontade, que dá tempo de se arrepender. E fica apostando na misericórdia de Deus, de forma errada. Porque na grande realidade, o Senhor Jesus Cristo, ele volta todo dia. Quando ele fala, eu vou e voltarei, ele está dizendo da volta, né, coletiva, do arrebatamento coletivo, onde aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, se juntarão aos vivos e serão arrebatados na nuvem. É o coletivo, o arrebatamento coletivo. Mas existe o arrebatamento individual, que é a morte. O Senhor Jesus, ele vem todos os dias para pessoas. Quando a pessoa morre, chegou o seu fim daqui da terra. Mas começou uma eternidade. Ou uma eternidade boa, ou uma eternidade ruim. Vai depender de como ele testemunhou aqui na face da terra. De como ele andou aqui na face da terra. Ele andou no temor do Senhor, então terá uma eternidade abençoada. Ele não andou no temor do Senhor, mas segundo o propósito do seu próprio coração, ele terá uma vida, uma eternidade de tormento, afastado, banido para sempre da face do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então nós não podemos esperar, nós não podemos achar que nós temos muito tempo para se arrepender, porque nós não sabemos o tempo da nossa vida. Né? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Glória ao nome do Senhor. Então esse é o capítulo 12, né? O capítulo 13 aqui, ele é continuação, ele vai continuar falando dos falsos profetas, mas isso aqui nós vamos estudar na próxima terça-feira. É como se estivesse dando continuidade no capítulo 13, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ou como se o capítulo 13 estivesse iniciando no versículo 21 do capítulo 12. Bendito seja Deus. Então, mas se Deus quiser, terça-feira, nós estaremos aqui ensinando aqui o capítulo 13, né? Que tem 23 versículos. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor, vamos orar e vamos agradecer a Deus, ao Senhor Jesus.